Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Na minha companhia hoje temos Rafael Alves. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Bi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje temos mais uma baixa, né? Já sim, que departamento médico. Tá todo mundo poupando, a gente teve que poupar também. Exatamente. O Lucas não tá corrente essa semana, mas semana que vem ele volta. Foi visitar o departamento médico rapidinho. Ele volta em breve. Time completo semana que vem, a gente promete. Voltamos à nossa formação completa e temos muito pra falar, né, Rafa? Tem time em crise, tem torcida insatisfeita. Várias. Por outro lado, tem torcida muito feliz. Sim. Eu diria que a maioria tá insatisfeita. Daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso, porque antes roda a vinheta. Então, já que estamos falando de departamento médico e de vaias e de talvez uma dorzinha de cabeça em um bairro tradicional do Rio, vamos começar falando de Flamengo. Podemos dizer que é crise na Gávea, Rafael? Pela torcida, podemos dizer que sim, né? A torcida do Flamengo vem muito insatisfeita com o time, principalmente com o treinador, Tite. Então, Tite saiu vaiado, né, na mais partida. Uma vez, né? Saiu vaiado no fim de semana e agora no meio de semana também. Exatamente. O Flamengo até ganhou do Amazonas, mas não convenceu. Não conseguiu criar vitória muita magra. Oportunidade. Exatamente. E quando você imagina um jogo de Flamengo e Amazonas, você imagina um jogo de muita superioridade do Flamengo, um jogo muito pra frente, muitos gols. E ao contrário do que a gente tem visto do Flamengo. Até porque o Amazonas é um time muito recente, né? A criação dele é de 2019 e tem alguns nomes, inclusive, que jogaram no Flamengo. Tem alguns nomes de jogadores, vamos dizer assim, tradicionais, que jogaram em clubes grandes. E surpreendeu o sufoco que o Flamengo passou pelo Amazonas, né? O Flamengo não conseguiu... o Flamengo não sofreu tantos sustos na partida. Mas eu também no Flamengo não conseguiu criar tantas oportunidades para converter em gols e já matar a classificação agora mesmo. Isso não aconteceu, né, nesse jogo de agora contra o Amazonas. E isso vem, eu diria que vem uma queda de produção do Flamengo nos últimos tempos, nos últimos jogos principalmente. O Flamengo no Campeonato Carioca a gente falava, é um time que não sofre gols, é um time muito para frente, isso, aquilo. E isso vem se perdendo ao longo do tempo e o Flamengo tem sofrido cada vez mais gols. Não sofreu do Amazonas, mas também nos últimos jogos sofreu ainda mais. Por exemplo, contra o Botafogo. Exatamente. Eu ia comentar sobre isso, né? A vitória do Botafogo, que na rodada foi o único carioca que venceu, né? Vasco, Flamengo e Fluminense acabaram não conseguindo os 3 pontos, mas isso vamos falar individualmente já de cada um. E também do Bolívar, né, que acabou perdendo na Libertadores, não conseguindo um número de pontos que seria muito importante para a equipe do Flamengo, para ficar um pouco mais relaxada para a classificação. E tivemos aí ontem, né, o retorno do Gabigol, né, Importante. Exatamente, importante destacar ele aí que pode voltar a jogar, mesmo com o processo dele ainda correndo, né, o processo da possível fraude do teste antidoping. Ele que em entrevista após a rodada, né, falou que eles precisavam, né, como equipe, ele se sentia muito bem, ele tinha perdido um pouco de ritmo de jogo, mas que ele estava proposto a recuperar. Ele que jogou em torno de 35 minutos ali, não teve grandes participações, não teve... Mas acho que isso é mais por conta do Flamengo também. Sim, estava apático. Isso, acho que pro Flamengo, pro Gabigol conseguir aparecer nesse momento de volta dele pro Flamengo, que eu acho que pelo menos para dar uma confiança pra torcida, para trazer o ânimo de volta, pelo menos pra torcida falar, vamos ver o Gabigol no estádio, porque ontem o estádio não estava 100% cheio contra o Amazonas, tinha vários buraquinhos ali, tinha a parte superior sul do Maracanã não tinha torcida, estava fechada, e eu acho que é pelo menos um atrativo a mais para esse momento do Flamengo, que a torcida do Flamengo sempre comparece, a gente sabe disso. E a torcida também que esperava muito o retorno do Gabriel. E ele é importante para isso e para o time também. Porque em momento de baixa, um segundo tempo precisando de uma proposta diferente, já que ele não vai ser titular, eu acho que o Gabigol pode ser muito importante para o Flamengo, até por conta de tudo que a gente tem falando aqui já nos últimos episódios. Quando chegar a Copa América, jogadores saindo, acho que ele pode ser muito importante para o Flamengo também nessa circunstância. E ele que agora, dependendo do desenrolar, né, do seu julgamento, pode ser que esteja liberado no meio do ano, se eu não me engano, para ou renovar um contrato ou para fazer um pré-contrato com outra equipe. O que o Flamengo ainda deixa, né, a diretoria do Flamengo ainda deixa bem aberto de que vai esperar e que talvez possa ser prejudicada por isso, mas que eles vão esperar
concluir esse julgamento. Sobre a partida, acho que a gente não tem muito mais o que falar, a não ser que o Flamengo não mostrou o que é capaz. É um time bom, é um time com ótimos jogadores, com jogadores que, inclusive, já jogaram juntos há muito tempo, jogam juntos há muito tempo, e que não mostra o Flamengo que a gente via nas primeiras partidas do Campeonato Carioca. E isso mostra também em como o Campeonato Carioca não é um parâmetro pro ano. É um torneio muito abaixo do nível que o Flamengo vai enfrentar durante todo o ano, é óbvio, todo mundo sabe disso, mas agora é o momento de começar a engrenar de fato. Pelo menos foi só um aquecimento para agora o Flamengo agora o Flamengo tá bem demais. Sim. Daqui para frente é só aumentar e entrar numa crescente, é exatamente o oposto que a gente tem visto, entrar numa decrescente. Mas eu acho que ainda é cedo, bem cedo por sinal, para se falar em demissão de Tite, em troca de treinador. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu acho que é muito, muito cedo. O Tite é um excelente treinador, nível seleção, na verdade. Treinador de alto nível, treinador de ponta que o Flamengo tem. Eu acho que é muito cedo porque, como característica, o Tite tem de ter o grupo na mão. E o próprio Bruno Henrique falou isso. Sim. Que eles têm um comandante, eles vão seguir aquele comandante que é o Tite. E o Flamengo vem sofrendo isso nos últimos anos, exatamente com essa falta de comando. E eu acho que é muito cedo e eu acho até errado a gente falar nisso. Eu acho injusto, né, ter essa posição de vaias da torcida. Óbvio que o torcedor do Flamengo, vamos dizer assim, ficou mal acostumado. Desde 2019, com a vinda do Jorge Jesus e dos títulos que ganhou, o torcedor ficou mal acostumado. É a mesma coisa que a gente criticar, talvez, o Abel fazendo um trabalho um pouco inferior no Palmeiras, que também é um time que vem em crescente de títulos, né? Ganhou muitos títulos. Mas eu acho muito injusto você ter um resultado positivo, porque, querendo ou não, eles ganharam em casa, mesmo que a decisão seja fora, eles ganharam em casa uma vitória magra, mas foi uma vitória. O que é o primeiro passo para você conseguir a classificação. E aí, depois disso, você tem o retorno de, vamos dizer assim, um ídolo da torcida, que é o Gabriel. E diante de todas essas coisas boas, no final você vai o técnico. O técnico que talvez não esteja agradando, mas que fez o seu trabalho. A vaia, na minha visão, é até justa. É do torcedor, ele vai lá protestar se ele não está satisfeito, que faça isso, não parte para violência. Ele protestou, vaiou, tudo bem. Mas acho que partir já para falar em demissão é muito cedo para mim. Eu acho que não tem nem por que falar nisso. Acho que também não tem nem muito tempo, assim, do Tite para ele realmente mostrar que deu errado. Até porque o Flamengo tem 2 derrotas nesse ano apenas. E é uma das defesas. E outra contra o Botafogo. E é uma das defesas mais concisas de todo o campeonato. O Campeonato Carioca foi espetacular. E, obviamente, a temporada é longa, são jogos difíceis. Ele vai ter que poupar, ele vai ter que fazer escolhas. O problema é que ele tá poupando demais. O problema é esse. A torcida tá satisfeita com isso. Ele tem que fazer escolhas, mas a escolha quem faz é ele. Ele tá ali, ele tem aval também da diretoria pra isso. E dos próprios jogadores que compraram a ideia dele. E aí eu acho que é um pouco cedo pra falar em Tite, adeus Flamengo. Eu também acho. Eu acho que tem que acompanhar os próximos jogos, margem de evolução do Flamengo. Agora tem desfalques. O principal jogador do Flamengo, que na minha visão é o Arrascaeta, tá machucado, vai ficar um tempinho fora. Eu acho que é o momento do Flamengo tá com o sinal de alerta ligado. É importante de vez em quando você ter uma oscilação pra você realmente ligar o timing de novo e falar, não, vamos pra cima, que eu acho que o Flamengo precisa disso. E daqui pra frente, o Flamengo tem muita margem de evolução e eu acho que vai evoluir e vai mostrar o time forte que tem, vai fazer valer isso. E tem tudo pra dar certo, né? Com Porque certeza. é uma grande equipe. Já que estamos falando de técnico e de demissão e de possível demissão, vamos para São Januário. São Januário que não temos um técnico, porém, o jogador Marlon, ontem na entrevista, né, após o jogo, o Vasco que acabou na Copa do Brasil não pontuando fora de casa, mas trazendo o resultado para tentar em São Januário, ele deu uma declaração falando sobre o técnico, que eles não têm um técnico, né? A maioria das pessoas disseram que eles não tinham técnico, mas que eles têm técnico. E eu achei a postura dele exemplar e que outros jogadores tenham a mesma consciência que ele, porque realmente é muito injusto você... Obviamente existe uma saída e um técnico interino no momento, até para diretoria, presidência, se
organizar para ver um novo nome, para um outro jogador, um outro treinador, na realidade, comprar a ideia do time. Existe um tempo, mas é importante você valorizar a pessoa que está ali tentando ajustar a casa até um novo nome chegar. Então, eu achei extremamente importante a colocação dele. Eu acho que a partida de ontem foi importante para o Vasco, como um todo. Além desse aspecto que você trouxe da parte de treinador, que o Maicon trouxe após a partida, eu acho que foi importante para, depois de uma terra arrasada, que foi o Vasco pós-Criciúma, Sim. um cenário de caos em São Januário, foi O Vasco importante... não entrou em campo aquele dia, né? Aquilo dali é melhor pular, né? Pro Vascaíno, aquilo dali foi um dos piores apagão. dias, exatamente. Mas agora falando da partida de ontem, né? Foi importante apenas para que o Vasco fez o que precisava. Ninguém imaginava o Vasco indo até Fortaleza, ganhando o jogo, indo bem. O Vasco foi lá, conseguiu segurar o resultado, conseguiu manter a defesa sólida. O Rafael Paiva foi lá, botou os 3 zagueiros, conseguiu segurar o time do Fortaleza e conseguiu trazer o resultado para o São Januário. E o Léo Jardim que fez uma partida muito boa. Mais uma vez, né? Mais uma Destaque vez salvando do Vasco, o mais uma Vasco. vez. O Léo Jardim é essencial para o Vasco. É obrigação dele fazer defesas, a gente espera isso dele, sim. Mas é também importante valorizar esses momentos importantes do Léo Jardim. E a boa temporada que ele vem fazendo, né? Mais uma vez, né? A temporada passada foi muito boa e agora também bem de novo, que levou ele até a seleção brasileira. Sim. Mas agora, voltando para os aspectos todos que envolvem o Vasco nesse momento, o Vasco que são tá muitos. Um pouco conturbado, né? Ali os bastidores do Vasco. Se diz que é a pior SAF do Brasil. Eu não sei se, na sua opinião, é a pior SAF do Brasil. Na minha, é uma das piores. Eu acho que acabou ficando muito nevoada, assim, muito obscura essa SAF. A gente não vê resultados, a gente vê investimentos que não dão resultados, e a gente vê também vamos dizer assim, uma picuinha entre o presidente e a SAF, e aí o Pedrinho que vem para ajudar, né, o Vasco, não ter tanta autonomia, assim, é uma SAF um pouco conturbada. A SAF do Vasco tem diversos problemas. Erro de planejamento, erro de gestão, erro financeiro, porque o Vasco parece que não mudou nada quando o Vasco se tornou uma SAF para o associativo. O Vasco continua tendo os mesmos problemas. O dinheiro chegou. O Vasco investiu os 200 e poucos milhões de reais em jogadores. O Vasco não tem dado resultado em campo. O resultado em campo é ruim, o resultado fora dele é talvez pior ainda. O Vasco não tem gestão. A gente fala há tanto tempo em renovação, processo, mas isso não tem dado resultado nenhum. O Vasco ficou, ano passado, para contratar o Ramon Dias, quase um mês sem treinador. Para contratar um diretor executivo, mais de um mês para contratar alguém. Agora temos o Pedro Martins. Isso, chegou no Vasco, novo diretor, anunciado nessa quarta-feira. Mas também agora, a parte importante, que é o campo. O Vasco não consegue contratar reforços porque a janela importante mesmo, que é do meio do ano, é só no meio do ano. E aí, até lá o Vasco vai ficar brigando lá embaixo de novo? E um investimento que custou muito dinheiro, né, para não dar resultado na primeira janela. Foram alguns milhões aí gastos, que talvez não tão bem gastos ou talvez não tão bem investidos. Eu posso dizer que terrivelmente investidos. O Vasco investiu quase 40 milhões de reais num zagueiro, que se tornou a terceira ou quarta opção do Ramon Dias, na época que ele era treinador. Gastou quase 30 milhões de reais no Adson, que é banco. Entra lá para os 30 minutos do segundo tempo. E o ataque do Vasco hoje é formado por um garoto de 17 anos da base, que vai aparecer como solução nesse momento. Claramente não vai dar certo. É momento de pressão botar um garoto para... Muito novo. Isso, a responsabilidade toda em cima dele. E uma torcida que cobra muito. Tivemos protestos, né, de alguns torcedores organizados, né, de torcidas organizadas, entraram dentro do CT para conversar com os jogadores e com ali alguém da gestão, enfim. Tivemos um protesto aí por parte dos torcedores que não estão nada satisfeitos com os resultados que o Vasco vem apresentando. Aí é polêmico, cada um tem sua opinião, se deve entrar, se não deve entrar no CT, afinal, o local de trabalho deles. Mas também os jogadores receberam, a diretoria também recebeu, foram lá, conversaram. Foi um protesto sem violência. Eu acho importante frisar isso, que todo protesto que aconteça, mas que aconteça sem violar nenhum
da integridade de outras pessoas e com respeito sempre. O próprio diretor novo, que ainda nem tinha sido anunciado, estava lá, conversou, para mostrar como o Vasco é uma bagunça, né? O diretor nem foi anunciado. Foi anunciado por uma live. Uma live no Instagram, se eu não me engano, no Twitter, que já Mas tinham foi soltado... anunciado após o protesto. Exatamente. E eu acho que a partida contra o Criciúma serviu para escancarar tudo que é o cenário em São Januário. Desde até o processo para a demissão do Ramon, que foi completamente conturbada e ninguém consegue explicar direito o que aconteceu. A comunicação do Vasco falhou. A gente vem falando que o Vasco falhou dentro de campo, o Vasco falhou na comissão técnica, falhou na gestão, falhou na comunicação. O Vasco tem falhas em todos os setores. E o Vasco que vai enfrentar o Atlético Paranaense no próximo jogo. Jogo duro, muito difícil fora de casa. Se eu não me engano, o Vasco ainda não venceu na Arena da Baixada desde que foi reinaugurada. Então vai ser um jogo bem difícil. Eu acredito que o Vasco não sai com os 3 pontos do estádio do Atlético Paranaense. Vai ser um jogo bem difícil. Agora, acompanhar os próximos capítulos do Vasco pra gente vir comentando aqui nos próximos episódios, porque a situação do Vasco é muito ruim. Um passo de cada vez, então, pro torcedor vascaíno e pros jogadores. E que eles façam um bom trabalho, né? Afinal, o que se espera. Exatamente. Dinheiro chegou. O pagamento está na conta. Isso aí. Não temos... acredito que os jogadores não tenham o que reclamar. Passando agora para Fluminense. Fluminense que, da mesma forma que o Vasco se lascou com o Criciúma, o Fluminense também se lascou com o Corinthians. O Corinthians que vinha muito mal. Corinthians, exatamente, eu ia frisar isso, que era um dos possíveis times que lutariam lá embaixo para não cair, né? Aí, em algumas outras mídias se fala, né, um pouco disso. Que quase não se classificou no Paulistão, que teve ali um probleminha de equipe mesmo, e um Corinthians que conseguiu anular o time do Fernando Diniz. Foi muito superior ao Fluminense, o Corinthians, né? O Fluminense jogou mais uma vez abaixo. Eu acho importante a gente falar do André. O André tá machucado, vai ficar pelo menos mais de um mês fora do Fluminense. Uma baixa importante. Eu acho importante a gente pensar... O Fluminense perdeu o Nino, e a gente vem falando batendo nessa tecla aqui há muito tempo, que o Fluminense não consegue suprir essa ausência. O homem vem aí, hein? Talvez. Será que o Thiago Silva chega? Já anunciou que não vai renovar com o Chelsea. Existem outras propostas, né, de times europeus, também de times da Arábia, que é hoje onde está o dinheiro, mas o Fluminense formalizou uma proposta para o Thiago Silva. Mas isso não é assunto para agora. Vamos continuar. Voltando ao André. Daqui a pouco a gente chega no Thiago Silva. Eu acho que o Fluminense tem que pesar. A gente sabe que tem o desejo do jogador de talvez ir para a Europa no partir do meio do ano, tem a promessa do Mário Bittencourt, que ele já deixou aberto para todo mundo, que ano passado não liberou e que esse ano liberaria. Mas acho importante o Fluminense pesar o aspecto esportivo e o aspecto financeiro. O Fluminense sem o André, quando ele é desfalque, a gente tem percebido que o Fluminense joga muito abaixo porque ninguém consegue suprir a ausência dele no meio de campo. Na minha opinião, o André é um dos melhores volantes em atuação no futebol brasileiro. Eu concordo com você. E é um pouco triste você ver um jogador tão bom, que é a minha opinião, né? Eu acho o André um excelente jogador, não só dentro de campo, como fora de campo. Ele é um jogador muito conciso, muito completo e que tem consciência da camisa que ele veste, que hoje o Fluminense está ali um pouco... num patamar um pouco acima do que era antes de 2023, com o título da Libertadores. E o André, que talvez perca, né, essa janela do meio do ano, que seria muito importante para ele, para uma transferência para a Europa, talvez, por conta da lesão. Não é uma lesão tão grave quanto a do Lelê, mas é uma lesão que vai afastar ele e vai tirar ele de jogos importantes. Exatamente nesse momento que é importante para os clubes europeus chegarem e olharem como é que está o cenário. Eu acho que ele pode ter espaço ainda, talvez um time de menor escalão, mas eu acho que o Fluminense tem que pesar se vai conseguir suprir a ausência do André quando ele sair, se ele realmente for sair. Eu acho que o Fluminense tem que pensar nisso antes, porque o jogo contra o Corinthians, o meio de campo do Flamengo praticamente não existiu. O Corinthians conseguiu dominar o meio de campo e a partir dali criar as melhores oportunidades, conseguiu converter em 3 gols e poderia ter sido mais. Não, e gols que foram um na falha do Cano, que o Cano estava ali, que não deveria estar, né? Estava um pouco mal posicionado. O Cano, que não é um jogador extremamente
técnico e extremamente habilidoso com os pés ali, numa situação de um pouco mais de pressão. Ele é um jogador matador, dá a bola pra ele, ele faz o gol. E tivemos uma falha ali nas costas dele, enfim, que resultou, se eu não me engano, no primeiro gol. Foi. E aí acabou abrindo a porteira, vamos dizer assim, pro Corinthians, que se sentiu dentro de casa, com a torcida apoiando, muito confortável de fazer com que o Fluminense entrasse dentro do esquema deles, né? Eles conseguiram anular muito bem o time do Fluminense, e o time do Fluminense que no segundo tempo tomou um gol em 2 minutos. Isso. E que não apareceu. E esse exemplo do Cano, que você comentou, Bia, ele voltou quase na intermediária do Fluminense, antes do meio de campo, para conseguir retomar a bola, para tentar criar alguma coisa, e mostra exatamente isso que eu tô falando. O Fluminense não tinha meio de campo para levar a bola até o Cano. O Cano tinha que voltar para tentar achar uma jogada. Sim. E foi nessa que saiu o primeiro gol do Corinthians, que acabou abrindo a porteira, como você falou, Bia. E o Fluminense acabou tomando os 3 gols, que é aquilo. O Fluminense vem embaixo, a gente vem comentando, tem problemas defensivos e precisam ser ajustados para o Fluminense voltar a ser o que foi o Fluminense do ano passado. Sim. E além de problemas dentro de campo, o Fluminense vem enfrentando ali uma neblina com o John Kennedy, né? Fora de campo. O John Kennedy, que estava afastado por conta de uma possível festa no hotel, na concentração do jogo com o Vasco, né, pelo Campeonato Brasileiro, e uma semana depois, ele não tinha se manifestado, uma semana depois ele se manifesta falando que ele não participou da festa e que os outros jogadores participaram. Ele foi reintegrado ao grupo, né, foi liberado a voltar a treinar com o grupo, e aí, no dia que ele podia voltar e se redimir, ele já se atrasou 1h20 e agora ele está fora e treinando separado dos seus companheiros. Os outros envolvidos na festa voltaram a treinar. O John Kennedy, que é um jogador muito importante não vinha dando resultados, mas é um nome bem importante do elenco do Fluminense. E é isso, ele é importante, pelo menos que ele não é titular, a gente sabe que não é. Mas é importante para entrar no segundo tempo, para dinamizar o jogo, dar mais opção para o Fernando Diniz. Sim, para fazer gols, que é o que ele faz. Ele conseguiu demonstrar isso ano passado, ele já estava afastado ano passado do Fluminense. Sim. O Diniz chegou, conversou, já tem uma história. Trabalhou em cima disso para ele voltar a jogar pelo Fluminense. Sim. Voltou e deu resultado, mas agora ele tropeçou, né? Sim, falhou. E foram tropeços graves para a carreira dele. E um atrás do outro. Ele errou na teoria, segundo o Fluminense. Errou na concentração contra o Vasco, que fez uma festa na concentração. Depois apareceu um outro vídeo, suposto vídeo dele numa festa. Depois ele falta o treino. O Fluminense reintegra o John Kennedy junto com todos os jogadores que tinham sido afastados. E no mesmo dia que ele é reintegrado, ele é afastado por mais uma hora. Ele chega atrasado 1h20 para o treino. O Fluminense se afastou e agora tempo indeterminado. Então acho que esse trabalho psicológico tem que existir dentro do Fluminense para tentar conversar com ele, ver o que é melhor para ele. Mas é uma situação delicada, porque chances foram dadas e ele não tem aproveitado essas oportunidades que o clube tem dado. Exatamente. E você acha que tem solução para o John Kennedy? Você acha que ele pode continuar no Fluminense? Ainda tem espaço para isso, Bia? Então, rola nos bastidores que o Palmeiras, o Abel já deu o aval dele, que o Palmeiras, tia Leila, talvez quisesse ele numa troca com o Rony, né? Eu não sei se seria a melhor opção relacionado à carreira para o John Kennedy, já que ele vem enfrentando alguns problemas em disciplina. Enfim, aqui no Rio, junto da família, talvez você indo para São Paulo e ficando um pouco mais longe da sua família, não seja a melhor opção para ele no momento. Mas talvez seja uma opção dele agora ir emprestado para um outro time, como ele foi, né? Que, se eu não me engano, ele estava na Ferroviária, né, na temporada passada, antes de ser reintegrado ao clube do Fluminense. E que talvez seja realmente uma opção para ele ver, tipo, caramba, eu fiz... Se você parar para pensar, ele com 21 anos fez o gol de um título inédito para o Fluminense. E talvez o gol mais importante da história do Fluminense. Exatamente. Ele poderia... com trabalho, com dedicação e com consciência do que ele é e do que ele fez, ele poderia chegar numa prateleira como o Fred hoje para o Fluminense. O Fred é ídolo do Fluminense. Existem crianças que idolatram o John Kennedy. E o futebol vai um pouco além do campo. Ele não é só o que você faz dentro de campo. Ele é muito da sua postura fora dos campos. E se ele quer
né? Isso é muito pessoal, é muito complicado e delicado de lidar, né? Até porque ele é muito jovem e talvez ele não tenha a noção do que ele fez, do feito que ele alcançou. Mas é muito importante que ele coloque a cabeça no lugar e veja o que ele realmente quer. O Diniz, inclusive, já deu algumas declarações sobre isso. Existem muitos John Kennedys no futebol e hoje a visibilidade é dele. Mas já existiram outras pessoas que tinham tudo e que acabaram perdendo. E eu acredito que a estrela dele brilha muito. Ele tem muita sorte e ele tem uma coisa que poucos têm. Ele é muito habilidoso, ele é um jogador muito bom e que ele tem que se lapidar. É um diamante bruto e ele tá em constante evolução, até por ele ser bem jovem. Mas eu acho, sim, que ele tem jeito. Mas é colocar a cabeça no lugar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar em qual resultado ele quer, né? E talvez essa opção de ir para uma outra cidade ou para um outro time seja a melhor agora, no momento, para que ele possa se reajustar e entrar ali no rumo para conseguir os grandes feitos que ele tem capacidade de alcançar. Isso, falou tudo. E já que tem esse problema no ataque, a defesa pode ser resolvida do Fluminense? Sim, pode, que o homem está chegando. Será que ele vem? Eu acredito que sim, hein? Eu acredito, pelo que eu tenho visto aí na internet, o Thiago Silva vai voltar. Thiago que confirmou a saída dele do Chelsea. O Chelsea que acabou perdendo, né? E logo depois da desclassificação, o Thiago Silva disse que não seria um adeus, mas talvez um até breve, voltando numa outra posição, talvez numa diretoria, alguma coisa assim. Então, Thiago Silva não tem clube. Eu acho que vai chegar no Flusão. Precisa de um zagueiro. Acho que vai dar certo pro Flusão. E sendo os próximos capítulos, a gente vai aguardando e vai comentando aqui com Talvez vocês. uma apresentação em grande estilo como a do Marcelo. Será? Um show. Já disseram aí que o mesmo rapper que fez o show da apresentação do Marcelo tem um possível show marcado misterioso na mesma época, assim, que talvez achando que o Thiago venha. Vai dar mais um jogador da seleção no Flusão. Mas acho que vem. Eu acho que é um reforço bem importante, porque o Fluminense precisa de um zagueiro. Eu acho que estão em bons momentos. Ele chega e resolve essa zaga do Fluminense e, quem sabe, busca títulos. Sim, vai que ele ganha mais um título, né? Então vamos para o Botafogo. O Botafogo que, já falamos aqui, foi o único carioca que conseguiu pontuar. E pontuou em cima do Flamengo. Pontuou bem. É a única torcida que tá em paz com os jogadores, com o técnico, tá tudo mil maravilhas. Tá todo mundo muito feliz. Porque a gente não imaginava, né, que a gente ia comentando antes do Brasileirão, que o Flamengo ia despontar, não sei o quê, e isso não tem acontecido. Exatamente. Quem tá despontando é o Botafogo, 4 vitórias nos últimos 4 jogos, e jogando bem. Quando o Arthur Jorge chegou, levantaram pra ele, mas o Botafogo vai pegar tal time, jogos difíceis. Aí ele falou, não, mas esses times vão pegar o Botafogo. Sim. E tem que ter medo do Botafogo. E realmente tá mostrando isso. O trabalho do Arthur Jorge vem sendo bem feito, tem começado a dar resultados. O Botafogo tem, talvez contra o Flamengo não jogou tão bem assim, não foi para cima, mas a defesa foi muito sólida, conseguiu respeitar o que o treinador pediu, seguiu o que o comandante do time pediu para os jogadores, conseguiu segurar lá atrás, e quando foi pro ataque, a gente já falou sorrisos. que o Botafogo tem bons atacantes e conseguiu converter em chances, a poucas chances que criou. O Flamengo não conseguiu chutar no gol do Botafogo. Quando o Botafogo chegou lá, conseguiu fazer o gol. É importante para o Botafogo retomar a confiança, o Botafogo para cima, o Botafogo bem, de bem com a torcida, que a gente vem falando aqui nos últimos episódios também, que tinha uma desconfiança, o John Textor do lado de fora causando polêmica, mas dentro de campo o time tem dado resultado, e o Júnior Santos sendo destaque novamente. Sim. Vem muito bem desde o começo do ano, desde o Campeonato Carioca, e tem tudo para ter um ano mais tranquilo, um ano... O Botafogo já é líder, hein? O Botafogo já é. Mas a gente só tem que pensar que ano passado também era, e aí no final o negócio desenrolou. Vai que desencanta. Como você comentou sobre o Arthur Jorge, né? O que me chamou bastante atenção foi o gol que o Luiz Henrique fez, né? Assim que ele fez o gol, ele foi até a área da comissão técnica ali e do Arthur Jorge e deu um abraço nele. O que acaba mostrando tudo aquilo que você falou sobre o trabalho do treinador e como ele... E o que a gente comentou aqui também ao longo da temporada, de que ter um técnico é importante para que o psicológico dos jogadores também estejam em boa fase. E eu acho que agora
todos estão em uma grande harmonia, né? O Luiz Henrique fazendo gols, comemorando junto com o seu treinador. O Botafogo que vai enfrentar o Vitória, né, pela Copa do Brasil, que eu acredito que tenha grandes chances de vencer, já que o time do Botafogo vem em boa fase, né? O Botafogo que não temos o que reclamar, nem fora de campo, que nos trouxeram vários memes aí e que divertiram a internet. É a retomada de confiança, a retomada de bom futebol, retomada de paz com a torcida, como eu falei. Eu acho que tem tudo para ser um ano mais tranquilo pro Botafogo. Claro, pezinho no chão, ninguém imagina um Botafogo despontando no campeonato. É uma fase, como a gente falou, oscila, a temporada é muito longa, mas eu acho que o Botafogo vai ter um ano mais tranquilo, pode ir longe na Copa do Brasil. Eu acho que ganha hoje do Vitória. Perdão, eu acho que vai bem contra o Vitória hoje. Vai ser um jogo tranquilo pro Botafogo. O Botafogo tem tudo para ganhar em casa. Mais um jogo, a quinta vitória em 5 jogos. E talvez seja o momento de, como a Carioca, passar à frente. E lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. O Botafogo também tem grandes chances de acabar virando o resultado dele na Libertadores, né? Já que não estava pontuando também, não estava indo tão bem na competição. Ganhou mas que contra o agora. Universitário e agora. Sim, agora que nessa seja a hora de fase retomar a confiança. seja a hora que vai virar a chavinha ali e que vai dar tudo certo. Vamos para os palpites da rodada, Rafael Alves? Vamos lá. O Vasco pega o Atlético Paranaense. A gente já comentou aqui um pouco, mas qual a sua opinião? 3 pontos, 1 ponto? 3 pontos para o Atlético Paranaense. Eu acho que o Vasco não consegue pontuar nessa rodada, vai ser um jogo muito difícil. O time do Atlético está bem acertadinho. O Vasco, como ao contrário disso, está bem bagunçado, tudo muito complicado. O Vasco não ganha lá há muito tempo. Eu acho que quem ganha essa partida é o Atlético Paranaense, Bia. Na minha opinião, também o Atlético Paranaense pontua, porque vai ser pesado esse jogo. Se o Vasco não abrir os olhos, vai ser mais um jogo como o do Criciúma. Não. Eu espero que não. Não precisa de tanto. Eu espero que não, mas o alerta tem que estar ligado. É isso. O Flamengo vai enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. E a sua opinião, Rafael Alves? Jogo duro. O Bragantino tá lá em cima na tabela, o Flamengo tá meio de tabela ali. Jogo difícil, sem Arrascaeta, como eu falei, que na minha visão o principal jogador do Flamengo e que constrói de fato as oportunidades pro Flamengo. Eu acho que vai ser um empate nessa partida, Bia. Eu vou empate ou vitória do Bragantino. Eu tô com você. Eu vou aí que eu acredito que o Bragantino, ele vem em num bom retrospecto, né? Se você olhar, tem evoluído muito, né, nos campeonatos das outras temporadas. E acredito que talvez dê Bragantino, mas eu vou no empate ou Bragantino. O Fluminense enfrenta o Galo. Fora de casa, mas em casa. Vamos explicar isso. Porque temos o show da Madonna no fim de semana aqui no Rio. E a Polícia Militar acabou conversando ali com a gestão de que não conseguiria fazer 2 grandes eventos, né? Um mega evento na Praia de Copacabana e um jogo no Maracanã. E até porque a linha do metrô ficaria muito sobrecarregada, né? E acabou que o Fluminense transferiu esse jogo para Vitória. Já que também enfrentou o Sampaio Corrêa fora de casa, eles decidiram dar ali um alívio pro torcedor que é aqui carioca e dar uma alegria pro torcedor de Vitória, para poder ter a oportunidade de encontrar com o seu elenco. E aí, Rafa, Flu ou Galo? O Galo vem muito bem. Isso é importante ser dito. Hulk, Paulinho, Scarpa, vem muito bem. Só tem grandes nomes, né? Eu acho que esse jogo, o Flusão, não vai ser nesse jogo que o Flusão vai retomar confiança, retomar o caminho das vitórias. Acho que essa partida vai dar Galo. Eu já aposto no Galo também. Não tem Uma como, dupla hipótese, empate ou Galo? Eu não sei nem como falar, ou empate ou Galo, mas eu acho que o Galo é um pouco superior, até por conta dos bastidores, né? Acho que a equipe do Fluminense ficou bastante decepcionada com os últimos acontecimentos relacionando os jogadores mais novos, né? Como o John Kennedy, o Alexander. Então, os jogadores do elenco principal acabaram ficando na bronca ali com os novinhos, com os moleques de Xerém. Então, eu acredito que dê Galo. Também acho. O Botafogo enfrenta o Vitória, já comentamos aqui, e que a sua opinião é que o Vitória vai levar a pior?
A vitória leva a pior. O Botafogo vai sair vitorioso. E vai jogar em casa, Vai né? jogar em casa, depois pega o Bahia em casa também. É. Pega o Bavi logo, os dois times baianos já enfrentam logo os caras. E já ganhou dos E- dois? Eu acho que sim, vai ficar por aí. Botafogo tem a confiança, acho que o Botafogo ganha essas 2 partidas. Eu já. Embora o Bahia esteja bem. Pode É. ser que role o empate, mas Botafogo Eu empate. ia apostar no empate do Botafogo e do Bahia. Nem Botafogo ou empate. Mas eu vou no empate do Botafogo contra o Bahia. E pro Botafogo Vitória, eu acho que eu vou no Botafogo também. Eu acho que tem tudo pra dar certo. E pro trabalho do Arthur Jorge se consolidar. Eu acho que é isso. Acho que a gente fechou. Fechamos Tô a com rodada. você, Bia. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso por estar com a departamento gente. médico já vai liberar Lucas Loio. Ele volta aí. a Ele volta em integrar- breve. O menino Ele vai volta- voltar. Gabigol voltou, por que que ele não vai voltar? Exatamente. Vamos ter reforços. E aí, talvez esteja aquela comoção, né? Na entrada do CT. É Da mesma isso. forma, Vai vamos ter bater videozinho no palma. Instagram, vai ter tudo. Exatamente. É isso, futebol é na rádio, no Dial 90.3 e também no nosso YouTube, em Band News FM Rio. Se você quiser, pode acompanhar a gente está em todos os jogos, todas as transmissões estão por lá. Em 90.3 também temos uma programação diariamente. E vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente errou, a gente acertou. O que você está achando do seu time nesse começo de ano? Deixe seu palpite para essa rodada também. Até a próxima. Tchau, tchau.